Levado pela paixão juvenil, Robson Júnior não imaginava que uma simples escolha poderia mudar toda a sua vida. Influenciado por João Moana, saiu do curso de farmácia para a carreira de radialista. Suportou duras críticas no início de sua trajetória, mas não se abalou e converteu em aprendizado. As situações serviram para moldar seu perfil de apresentador. A relação com a produção dos seus trabalhos é mística, diz ele. Robson Júnior vive do rádio para o rádio. Eu cresci ouvindo, por exemplo, Zé Leite, que era aprendi sonoplastia com Zé Leite na difusora, um cara fantástico. O meu imaginário de criança via as cenas, porque na verdade ele tinha uma sonoplastia espetacular na difusora, era o programa Bom Dia, Compadre. Em 1976 eu estava apaixonado por uma mulher e era uma jovem, eu tinha 17 anos na época, e ela era um pouco mais velha que eu, soube que ela ia fazer o vestibular para farmácia. O que eu vou fazer? Estou apaixonado, vou fazer farmácia. Fiz farmácia. E passei no vestibular, encontrei lá um amigo querido de Araguaína, Joaquim, muito simpático. Ele me via sempre com livros na mão. O cara me olhava, poxa, eu vejo você sempre lendo livros. Você não quer participar de um grupo de igreja que eu faço parte? Um grupo de igreja? Aí ele falou, tá, que grupo é esse? É um grupo do escritor João Moana, padre, ele faz a missa e no final, antes da missa dele, a gente se reúne, a JUAC, Juventude Universitária Autêntica Cristã. No domingo seguinte eu ia para lá e a minha vida ia ganhar um divisor de águas fantástico ali. Foi ali que eu comecei a fazer leituras na igreja e as pessoas gostavam. Eu descobri que as pessoas gostavam da minha voz. Eu nem tinha noção da minha voz, não tinha. Só fui descobrir isso depois. O Moana, um dia, antes de começar a missa, ele falou, olha, hoje eu quero falar com você. Não saia sem falar comigo. Tem uma coisa muito importante de falar com você. Eu não sabia, mas nessa semana, antes do domingo, o Juarez Medeiros tinha feito um editorial e questionando a própria Igreja Católica dentro da Rádio Educadora e ele foi demitido por telefone. Então, o padre me levou para lá para fazer um programa de meia hora. Na verdade, eu não queria ser locutor. Um dia o diretor, eu estava fazendo uma análise de um ouvinte que havia mandado uma carta para a rádio sobre invasão de terras e tal. Havia um período difícil naquela época, havia muitas brigas no campo. E eu fiz um comentário e ele me enxergando lá fora. Quando terminou o programa, ele disse, olha, eu acho que está na hora de você agora assumir um outro programa na rádio. O Juarez saiu, nós estamos aí só tocando música no horário. Você não quer assumir o programa também? Era o programa Dia a Dia da Cidade. Aí eu falei, não sei se eu estou preparado. Ele, não, você está preparado sim. Eu vi você falando agora, eu acho que você pode ter condições de fazer esse programa. Aí a Rádio Educadora, eu fui fazendo algumas coisas ali, eram tempos difíceis, a Rádio Educadora mal conseguia chegar, um pedacinho da Baixada era ouvido, o pior período da rádio. Não havia válvula no transmissor, o transmissor estava praticamente canibalizado, não porque tiraram, mas porque as peças iam acabando, era um período muito difícil da Rádio Educadora. A partir daí, eu fazendo o programa, um dia recebi um telefonema na Rádio Educadora, era mais no horário da Volta ao Brasil, eu estava por lá sem fazer nada, me ligam, eu pensei que era um trote. Era uma figura que me ligou, não me lembro agora. O Neres Pinto, que era diretor de jornalismo da Ribamar, da Rádio Ribamar, que hoje é a Rádio Capital, ele disse, olha, a gente está querendo que você faça um teste aqui. Até brincou no início, aqui é da Globo, a gente quer que faça um teste para a Globo. Depois disse, não, cara, daqui é da Rádio Ribamar, a gente quer que você faça um teste. Eu estou ligando porque o Neres Pinto pediu, nós estamos precisando de um repórter, e eu acho que você pode se enquadrar aqui. O Neres andou ouvindo aí você e queria que você viesse aqui fazer um teste. No dia seguinte eu fui lá, mais cabreiro. E o que eu fiz? Fui lá, o Neres mandou eu escolher 2 temas, me deu um gravador, daqueles gravadores de tecla, sabe? Que te aperta. E olha, você faz um texto e aí vai para o estúdio e grava como se estivesse fazendo ao vivo um flash aqui. Aí eu me lembro que eu escolhi 2 incêndios. Eu idealizei um incêndio no Caiçara e outro incêndio na periferia. Fiz os 2, ele optou pelo do Caiçara e falou, poxa, tá bom. E vou te colocar na rua, na unidade móvel, para te fazer a tua estreia. E eu estreiei no Dia dos Pais, errei tudo.
E digo para quem está começando que os primeiros dias, cara, não leve a sério aquilo é só para tirar adrenalina. Ele simplesmente me deu o carro, a gente chamava Motorola. A Motorola, a marca é tão poderosa, né? Na verdade era uma unidade móvel com um transmissor da Motorola, um transmissor mesmo, que ele tinha um pequeno transmissor que ficava no estúdio. E a gente tinha que apertar, que era quase tipo um walkie-talkie, e a gente apertava aquele material para poder falar. O que aconteceu? Entrou a vinheta no ar, chamando agora o repórter da cidade. E eu só peguei o bicho, mas não apertei. O que aconteceu? Daí a menos de 30 segundos, o Neres Pinto estava esbravejando, brigando comigo, me esculhambando, por que eu não apertei, não sei o quê. Poxa, eu comecei com uma esculhambação. Nos 3 primeiros meses de atividade, nessa coisa de radialista, eu sempre fui criticado, duramente criticado. Uma delas foi essa aí, o Neres Pinto. A segunda veio de Neres Pinto. Talvez por isso eu tenha insistido tanto com o Fontinelli para que nós levássemos o Neres Pinto quando criamos a programação da Mirante AM em 89. Aliás, nós começamos nosso trabalho em 88. Em agosto de 88, nós saímos da difusora, o da Ribamar, e eu saí, na época eu já tinha saído, eu estava na difusora e fomos fazer a Mirante. Porque o Neres Pinto era muito, né? Ele formou vários profissionais da área. Quando eu comecei na Mirante, a gente começava como? A gente trabalhava das 2 às 7 da manhã, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Assim que a gente estreava na Mirante. A gente chegava lá, não tinha nem ainda, eu morava no Monte Castelo e não havia sequer os corujões. Então, para mim chegar na Mirante para trabalhar 2 da manhã, eu tinha que chegar no São Francisco antes das 8 da noite, ali umas 8h30 no máximo. Aí eu ia para lá mais tarde, dava sono, a gente dormia num banco de carro vermelho que havia entre o estúdio, a parte do operador e do locutor lá no fundo. Era um salsichão. O terreno de onde hoje é a Mirante, ali era só um terreno baldio, que seria a futura sede do Sistema Mirante. Era do lado, na verdade, a Mirante FM era um anexo do jornal O Estado do Maranhão. Antes foi até uma garagem, era a garagem que virou a rádio. Foi na época que eu resolvi criar um projeto lá. Criei o Acorde Recorde. Quando eu criei o Acorde Recorde, era assim, eu vou fazer um programa do jeito que eu quiser, com a música que eu gosto. E eu fiz uma opção, eu tinha uma frase e tinha um roteiro musical, era tudo que eu tinha para o primeiro programa. A frase eu ouvi de um amigo muito querido que nós perdemos muito jovem, eu acho que aos 23 anos, que é o Jerebinha Jones, que foi um operador de áudio, um dos melhores com que eu trabalhei. A gente nem pode se ver, mas eu tenho certeza que a gente já se conhece. E quando ele me deu aquele papel que eu li pela primeira vez, eu falei, algo me dizia aqui dentro que eu ia falar aquela frase para o resto da vida na profissão, porque eu acho que aquela talvez seja a frase que mais identifica o rádio. Juntei 12 músicas, que o programa no início tinha 1 hora apenas. E era tudo que eu tinha. E eu não achava que o programa ia pegar de início. Eu acreditava que podia ser uma coisa para o futuro. Mas em menos de uma semana o programa... Aliás, eu só fiz esse roteiro. Nenhum roteiro mais eu fiz. O ouvinte começou a fazer o roteiro do programa. Então, a partir dali, eu me identifiquei com esse horário. Eu fui trabalhar na Difusora em 85. Janeiro de 85, nós fomos uma equipe imensa. Eu, Iveson Lima, o Manezinho, o Leonor Filho, saudoso, um amigo querido, que foi meu diretor na Rádio Ribamar e que me levou nessa época para lá para fazer o programa do Roberto Carlos. Me levou para lá para fazer Roberto Carlos. Chama Encontro com o Rei. Poxa, substituir Florizaldo Souza. Meu Deus do céu, eu quase nem respirava no programa. Eu digo que rádio é aquilo, a relação que a gente tem com o ouvinte é uma coisa que ultrapassa o som. Cria-se ali uma relação visceral, eu acho que não é nem mutualismo, é quase uma simbiose que é criado entre o ouvinte e o locutor. E o ouvinte passa a conhecê-lo, mas às vezes ele descobre coisas na gente que a gente nem sabe. O dia que tu tá bem, ou o dia que tu não tá legal, o ouvinte se dá a responsabilidade de ligar para a rádio e falar, você tá com algum problema? Eu várias vezes já fui interrogado por ouvintes. O segredo é ter uma lua de mel todo dia. Tem dia que eu não consigo, né? Tem dia que eu não consigo. Mas eu quero dar aqui, sem querer ser místico, ou dar um tom de misticismo, eu vou falar de uma coisa que eu vivencio. Eu quase sempre, eu não sei nada do que vou falar.
Eu nunca preparo um programa. Eu nunca chego e digo, poxa, hoje o meu tema vai ser isso, vai ser não sei aquilo. Eu chego na rádio, sento ali, vou ver notícias, qualquer coisa, e de repente eu ligo o microfone e os temas me vêm como se, de repente, como se me fossem intuídos ali, como se fosse. Eu já vivenciei coisas que, sinceramente, merecem um livro. Eu tenho até o meu diário de bordo, quando acontece isso comigo. Aquelas câmeras, lá dentro no estúdio tem câmeras. Então as pessoas que monitoram as câmeras da difusora não entendem, às vezes, os meus joelhos no chão ali. É tão intenso, às vezes, quando eu vou falar de determinados temas, eles chegam de forma tão avassaladora, que eu tenho certeza, é como se aquilo não fosse meu, é como se falassem por mim. E eu faço uma oração sempre, desde que estou em rádio, que eu me lembre, quando eu entro no estúdio, antes de entrar no estúdio, eu entrego as minhas cordas vocais, a minha mente, para seja lá o que for que as pessoas concebam como Deus, como Criador. E eu vivo só de rádio, vivo de rádio. E todo mundo diz, e eu fico puta da vida quando falam isso. Uma vez havia uma série de estudantes indo para uma rádio, e um colega, que eu não vou citar o nome, falou, olha, já sabe de uma coisa, esse negócio de rádio não serve para ganhar dinheiro, precisam se ferrar. Eu acho que é a mesma coisa dizer para uma criança que Papai Noel não existe. Cada um tem que viver sua própria experiência, sabe? Eu vivo de rádio, eu vivo. Tem uma coisa que eu não pretendo, que é criar uma oficina. Eu já tenho até um domínio em internet, já criei um domínio, e-mail, tudo, que chama Oficina da Voz. É o meu projeto de futuro. A Oficina da Voz é um projeto onde as pessoas vão lá para... Porque eu acho que é uma oficina, lapidar um locutor é como se levasse um móvel para se fazer numa oficina, uma coisa parnasiana. Eu vou te preparar, eu quero fazer ensaio para a rua, vamos lá, vem lá, vamos fazer um treinamento. E é exaustivo, é cansativo, é doloroso. Quem quer ser profissional, estou falando de profissional, de lapidar. Então eu quero fazer isso. Então eu estou literalmente criando uma lembrança nas pessoas para que o tempo não me pulverize tão rapidamente. Eu estou tentando esticar, que as palavras continuem aí ainda por um bom tempo. Se servir para ajudar de alguma forma as pessoas, não só profissionalmente, mas qualquer tipo de pessoa que possa se sentir inspirado no que eu falar, a minha missão está cumprida. Porque eu acho que falar para mim, sem pieguice, sem, sabe, demagogia, é uma questão de missão.